dia, bem-vinda. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A temática do ano de semana passada foi diabetes, né? E terminamos entrando em resistência à insulina e saímos com essa meta para trabalhar sobre esse tema hoje aqui na rádio. E vai ser um prazer. Vamos falar um pouquinho do que é resistência à insulina, para quem não sabe, né? E já é interessante justamente começar explicando, porque tem gente às vezes que até possa ser que tenha, né? Tem algum sintoma ali e nem sabe o que é resistência à insulina. Sabe o que é resistência à insulina. É o seguinte, a resistência à insulina é quando a insulina tem dificuldade de transportar o açúcar no nosso corpo. Então, se ele tem dificuldade, o que ele acaba fazendo? Produzindo mais insulina e tendo um excesso de insulina no nosso sangue. E isso dá alguns sintomas no nosso corpo, como um cansaço maior e uma falta de energia. A questão também daquelas pessoas que têm aquela manchinha preta, mais escurinha no pescoço. Escuto muito no consultório, já lavei tanto, doutor, eu dei tanto ácido no pescoço e ele não consegue clarear. E isso é resistência à insulina. Então, o tratamento para esse tipo de mancha é tratar a resistência à insulina, um tratamento de dentro para fora. Muitas vezes, algumas pessoas têm acne, têm dermatite, têm uma alta pressão, têm mais inchaço. Então, são vários sintomas leves que a gente acha que não tem correlação e que tem correlação com a resistência à insulina. E um sintoma que eu vejo bem comum é o aumento do ácido úrico. Quantas pessoas tentam baixar o ácido úrico apenas tirando a carne, o miúdo, e esquece que o excesso de frutose pode aumentar também o ácido úrico, que aumenta a resistência à insulina, e são alguns sintomas. E no caso de resistência insulínica, seria justamente essa dificuldade do corpo ali em digerir o açúcar, como é que é tratado? Conta aí pra gente, porque é um assunto que tá bem alta. Na realidade, a resistência à insulina é mais quando o corpo não consegue entender a quantidade correta de produzir insulina com a quantidade de glicose que você consome, a quantidade de açúcar que seu corpo recebe. Então, a gente tem que fazer através disso. O maior tratamento, na maioria das pessoas, é baixar o peso, é emagrecimento. O maior tratamento é acrescentar atividade física. Olha como boa parte das doenças do nosso corpo é o básico que a gente tem que fazer. É manter uma alimentação saudável e atividade física. E a gente, às vezes, não consegue raciocinar que fazendo o básico a gente vai ter a cura de todas as doenças, né? E essa questão de baixar o peso é algo também bem comum em quem tem resistência insulínica, é a gordura abdominal, né? Gordura visceral, gordura abdominal, fica ali mais localizada. É também um sintoma? É também um sintoma. E quem tem muita resistência à insulina também tem um pouco mais de dificuldade de ganho de massa magra, tá? Então, a gente tá vendo muitas pessoas utilizando algumas injeções como a Mounjaro, ou tá aí na moda, como a Ozempic. E um detalhe que a gente sempre faz um trabalho na parte da nutrição é desinflamar o corpo antes do médico iniciar o tratamento. Porque na hora que a gente desinflama o corpo, a gente consegue um excelente resultado sem ter tanta perda de massa magra. Exatamente, se desinflamar é melhorar um pouco da resistência à insulina. Nutricionalmente falando, você já disse aí que tem que controlar essa questão do açúcar, né? Então eu imagino que esse seja o ponto principal. Mas o que é adequado, até em termos de alimentação mesmo? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha resistência insulínica, mas todo dia eu como ali a tapioca. A tapioca tem um alto índice glicêmico, né? A gente já falou sobre isso. Isso, altíssimo índice glicêmico. Mas que tal incluir na tapioca fibras? Então a gente pode aumentar uma aveia, uma chia. Eu brinco muito que a semente de chia é muito mais aceita do que a aveia no dia a dia do paladar. Por quê? Porque ela não tem cheiro, ela não tem gosto. Então a gente pode também colocar mais fibras sem como eu brinco, martirizar o paciente com o sabor do alimento que ele tanto gosta. Como é o nome dele? Então, aumentar a quantidade de fibra, optar por proteínas magras, utilizar também em alguns pacientes o jejum intermitente ajuda nessa abordagem da resistência à insulina e o uso de probiótico. Tá? Melhorar a flora intestinal melhora muito também a resistência à insulina. Algum alimento que é condenado por quem tem resistência insulínica não pode de jeito nenhum, evita o máximo, 100%. O que não pode na realidade é o exagero. Então, principalmente o açúcar branco. Vamos condenar ele, que é mais fácil, que a gente pode tirar ele da nossa vida e vai nos ajudar muito. Aí o pessoal brinca muito e fala, mas Paulo, eu posso tirar o açúcar e botar o adoçante? Eu sempre brinco. Você vai tirar o açúcar do café e botar o adoçante. O adoçante, a maioria de si, tem um gosto muito forte, um gostinho de remédio. Tu, em vez de se acostumar com o gosto do café, que é algo que tu gosta tanto, tu vai se acostumar com o gosto de um remedinho? Então vamos embora, vamos tirar de uma vez o açúcar, provar os alimentos com gosto real. E prometo, se provarem o café, vou deixar o desafio aqui na rádio. Se provar o café zero açúcar por 8 a 10 dias, vocês nunca mais irão adoçar. Tá ok. E pode até ser difícil no início, mas depois vai se acostumando. O paladar da gente é adaptável, né? É totalmente adaptável. A média de 8 a 10 dias para se adaptar com o novo paladar. Porque tem gente que diz assim, não, é porque eu não gosto, eu já tentei,
Mas às vezes tentou só um diazinho, aí já viu que não é tão agradável e deixa, né? Às vezes nem tenta, é só prova. Prova o alimento. Será que ela vou provar aqui somente e não gostei, pronto. Não, a gente tem que provar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes até a gente habituar isso no paladar e começar a gostar. Alguma orientação adicional para quem tem resistência insulínica, fora o açúcar e a atividade física? Aumentar a quantidade proteica das refeições. Porque as pessoas que têm resistência à insulina tendem a ter mais beliscado durante o dia, principalmente no final da tarde e noite. Então, se a gente aumenta a quantidade de proteína, a gente diminui esse beliscado. A necessidade de ficar comendo a cada 3 horas não é necessária para o paciente que está totalmente ajustado. Ele tem essa necessidade quando ele está com a resistência à insulina um pouco elevada. E pular as refeições poderia até piorar isso no final do dia também, né? Depende. O jejum intermitente é muito utilizado para resistência à insulina, sabe? O que eu brinco de pular a refeição é quando for a próxima refeição, vá na proteína e não no carboidrato, que aí vai lhe ajudar. Agora, se você vai lá, pula refeição e vai direto do carboidrato, aí a gente nunca vai dar certo. Até porque o jejum intermitente... Ou você vai fazer o jejum e quebrar com um carboidrato. Carboidrato, exatamente. Não vai problema, né? Não vai ser um resultado legal. Então, já entrando no jejum intermitente, é uma prática que pode ajudar, né, em muitos momentos, mas que precisa ser bem assistida. Bem assistido e é algo que não pode ser feito diariamente. Até porque eu brinco muito, mostrei alguns casos agora que a gente pegou, todo paciente meu que tem acima de 180 quilos, todos, é incrível, nenhum gosta de tomar café da manhã. Então todos eles comem à noite, até meia-noite mais ou menos, vão comer no outro dia 3, 4 da tarde. Num jejum intermitente porque eles não estão magros. E aí? Olha o que é um jejum intermitente mal feito, tá? Então são alguns detalhes que a gente tem que analisar cada perfil para poder ver qual é o perfil que se adequa melhor, para daí a gente poder fazer acontecer com o paciente e dar tudo certo na vida dele. Já vou deixar o desafio para a gente falar, viu? De jejum intermitente e até dieta low carb também. Sim. São duas práticas bem comuns. E muito boas, desde que sejam bem utilizadas. Então a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos aqui da nossa conversa semanal. Um abraço, Ana. Obrigada. Um abraço, obrigada.